Ok. Então, pessoal, muito boa noite a todos. Todo mundo consegue me ver, me ouvir bem. Ok. Queria dar umas boas-vindas de novo, de volta. Estava com saudade de vocês. Faz tempo que não nos falamos. Mas eu vou por esse acaso do destino, digamos assim, né? Essa infelicidade aí que nos afastou, mas estamos iniciando hoje um novo plano de retomada das aulas, para que a gente volte ativa, volte com os estudos, para atingir nosso objetivo aí. Para atingir nosso objetivo, que é a qualificação. Eu peço que todo mundo silencie um pouquinho o microfone, para escutar um pouquinho o que a gente tem a falar nesse começo. Depois a gente vai ter um tempo aí para ouvir vocês, e a gente faz uma voz coletiva aí, certo? Então, por enquanto, aí, só silenciar os microfones para não atrapalhar. Para a aula de hoje, nós pensamos em um momento só para recepcioná-los novamente, explicar como é que vai funcionar essa retomada das aulas de forma 100% remota. Aí nós temos a presença aí da nossa equipe pedagógica, da gestão. Eu vou dar uma palavrinha para vocês aí nesse primeiro momento. Aí logo em seguida eu volto para falar sobre os horários, como é que vai funcionar especificamente com a turma de vocês, certo? Então eu convido a participar o Edil, que é nosso coordenador pedagógico, e o Luiz, que é nosso diretor de ensino, para se fazerem presente. Ok. Então a gente passa nessa reunião, a gente passa logo para o nosso diretor de ensino, ele que dá essa abertura, e na sequência a gente vai ter a fala da professora Isabela, né, da CPE, da Comissão Permanência e Êxito, e também o representante da turma vai falar, além da coordenação pedagógica, e na sequência o coordenador fica com a turma para interagir, né, passar coisas específicas, tá bom? Então a palavra com o professor Luiz. Obrigado, Edil. Obrigado, Eric Clayton. Boa noite a todas e todos. Queria dar as boas-vindas, né? Não é a maneira como a gente tinha planejado. Quando a gente parou lá em março, em função da pandemia, seguindo o movimento geral que foi feito pelos institutos federais do país, a gente esperava que, claro, fosse durar um pouco, essa situação de pandemia fosse realmente se prolongar um pouco ao longo do tempo, mas a gente não esperava que fosse durar tanto tempo e que a gente tivesse que retornar de maneira 100% remota nessas circunstâncias. Então, na impossibilidade de recebê-los como a gente esperava, como deveria ser, né, presencial, todo mundo perto, todo mundo junto, na impossibilidade disso, a gente está recebendo vocês hoje de maneira virtual. Eu vou tentar ser bem breve, porque a gente já teve um contratempo aí que atrasou o início da reunião e daqui a pouquinho a gente precisa fazer a recepção também da turma das Ciências Biológicas de 2019. Quero dizer para vocês que vocês ingressaram num curso presencial, que esse curso segue sendo presencial, né? Mas que por força das circunstâncias, para que vocês não perdessem esse ano de 2020, nós estamos, também por força de uma legislação federal, né, que nos proibiu de retornar presencialmente, não só a nós, mas todos os campi das instituições federais do país. Por força dessas circunstâncias, a gente está tentando aí, né, experimentar uma outra forma de ensino. É uma forma emergencial o ensino remoto. Vocês estão entrando agora num novo ajuste que não é o que vocês popularmente conhecem como EAD, né, ensino à distância. Não é essa a proposta. A proposta é que, emergencialmente, nós entremos num outro modelo de ensino remoto até que as coisas relacionadas à pandemia se resolvam e a gente possa regressar para a situação presencial, que é a ideal, que é aquela que nós, professores, temos maior preparo para poder executar, e é aquela que vocês toparam, né, quando ingressaram na instituição.
Então, peço que vocês levem isso em conta e quero dizer algumas coisas também. Nós não gostaríamos que vocês comparecessem à instituição nesse momento, tá? Porque a gente sabe que, apesar da evolução da pandemia no município, a gente sabe que a situação ainda está um pouco confusa, um pouco complicada e que não é bom ninguém se arriscar. O ideal é que vocês conseguissem, né, acompanhar as aulas, acompanhar as atividades de maneira realmente remota. Para aqueles que não conseguirem, a gente tem um suporte presencial para que vocês possam eventualmente se deslocar à instituição e de maneira segura e individual fazer o uso do laboratório de informática. Mas para isso é necessário que vocês façam um agendamento prévio, tá? Nós não teremos aula, nós não teremos professores lá para poder explicar as situações. Será apenas um suporte presencial para a atividade que vocês preferencialmente vão fazer nas suas casas. Esse é o primeiro ponto. Esse laboratório ele vai funcionar de 9 ao meio-dia, de 2 às 5, segundas, terças e quartas, e de 14 às 20 horas, quintas e sextas. Já está funcionando, daqui a pouco eu vou colar para vocês o link de agendamento no chat. Temos também a possibilidade, para aqueles professores que optarem pelo uso dos materiais impressos, dos alunos de TADES fazerem a retirada e a entrega desses materiais lá naquela janelinha do lado da biblioteca, onde funcionava o setor de protocolo. Vocês poderão fazer essa entrega e retirada de materiais todas as quintas-feiras, também das 14 às 20 horas. Tá? E no mais, pessoal, reforçar que nós aqui da gestão, juntamente com o professor Ari Clayton, o professor Michel, que são aí os coordenadores do curso, juntamente com a equipe de permanência e êxito, a turma do setor de ensino, comandada pelo professor Edil, todos nós estamos aqui empenhados em construir esse retorno da melhor forma possível. Para terminar, quero deixar a seguinte mensagem. Nós estamos numa instituição de ensino, nós nos propusemos a ensinar e aprender, né? E nós temos esse novo desafio, que é aprender a ensinar e aprender com outro suporte, em outro mecanismo, de outra forma. Encarem isso como uma experiência, como uma oportunidade, como um desafio. Tá? Encarem com esse espírito que todo professor e todo aluno tem que carregar para a vida, né? Que é esse espírito de querer aprender, de correr atrás de coisa nova, de tentar entender como funciona, e é assim que a gente vai junto passar por esse momento difícil. Tá? Não tranquem o curso, evitem recorrer a esse tipo de artifício, porque é ruim para a instituição e é ruim para vocês também, né? Nós não perdemos nada em tentar uma forma nova e temporária de ensino, tá bom? Bem-vindos novamente. Qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Edil. Ok, professor. Obrigado pela orientação, né? Se colocando à disposição aí para fazer os atendimentos, né, dentro daquilo que é competência do setor de ensino. Claro, evidentemente que nós estamos nesse processo de retomada, e aí a gente também tem outros setores que vão nos ajudar, né? Então a gente chama a representante da CPE, a professora Isabela, também dar uma palavrinha para vocês, tá bom? Uma acolhida. Professora. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É um prazer para a gente da UFPA recebê-los. Nós já estamos aí há uns 2 meses preparando essa recepção para vocês, tomando as providências que sejam possíveis, né? Primeiro, eu me apresentar. Eu sou Isabela, eu sou professora de zootecnia, dificilmente darei aula para vocês, áreas muito distintas, mas sou vice-presidente da comissão de êxito, que é presidida pelo professor Jefferson, mas é constituída por ele e por mim, pela professora Adana, a professora Eliane e a professora Erlei. E essa comissão, então, de permanência e êxito, ela quer que vocês permaneçam e concluam com êxito o curso. Essa é a função dela.
E como é que a gente faz isso? É acompanhando os alunos, acompanhando se vocês estão frequentando, estão dando conta de acompanhar o andamento das disciplinas, e nós já vimos fazendo desde da parada e do calendário, que foi aquela consulta. Quem esteve com o TADS, mais próximo ao TADS, foi a professora Adriana. Então, ela deve ter entrado em contato com a maioria de vocês para ver se vocês tinham Wi-Fi, se tinha dados móveis, se tinha computador, se tinha acesso à internet. Foi ela a responsável, então, para a gente fazer essa lista. Porque com esses dados sobre a turma de vocês, foi passado para os alunos, para os professores, e eles sabem, então, como é que é o perfil da turma de vocês, para, então, programar as ferramentas que serão usadas para a aula. E o que a Comissão de Permanência e Êxito, além disso, fez? Mostrou aos professores a real situação da turma, e, a partir de agora, a Comissão de Permanência e Êxito vai verificar como é que está o andamento, junto dos alunos e junto dos professores. Então, a gente quer saber se o método usado pelo professor está com todo mundo. A gente tem aí os laboratórios que podem ser usados, tem um material impresso que vai liberar para a turma de vocês, e aí a gente queria saber, por exemplo, se está usando aulas online, todo mundo consegue interagir nas aulas online? Então, esse tipo de informação a gente vai estar precisando ter de vocês agora, porque ninguém vai ficar para trás. Então, já na primeira semana de aula agora, se uma ferramenta não estiver dando certo, ela já tem que ser informada, porque o professor, o setor pedagógico e a comissão de permanência, nós vamos tentar aí mudar, porque todo mundo tem que se alcançar. Como o professor Luiz acabou de falar aí, a gente não quer ninguém trancando disciplina e nem período, quer que todo mundo ande. Afinal de contas, não tem o que fazer, o cenário é esse. E para vocês não perderem aí, né, o ano de 2020, essa é a nossa alternativa, né? Eu vou ser breve, Ari, já tem a recepção da biologia para a gente participar ali. A comissão de êxito, gente, é isso, e nós somos uma ferramenta para vocês atingirem o objetivo. Então, os nossos telefones aí vão estar disponibilizados, tá todo mundo pelo WhatsApp, praticamente as 24 horas do dia, a gente atende o telefone nos horários mais doidos mesmo, mas podem ligar, podem entrar em contato, porque nós vamos alcançar todo mundo, com certeza, viu? Era isso, Ari. O professor Edil caiu da conferência. Tá passando um caminhão aqui na porta. Mas o professor Edil, acho que ele deu uma saída. Mas agradeço as palavras da professora Isabela, assim como o professor Luiz. Então, ela, junto com o setor pedagógico, aí, vão estar acompanhando de próximo, bem próximo, aí, essa retomada das aulas. Como ela falou, né, tentar atingir 100% da turma da melhor forma possível, que ninguém saia prejudicado nisso, mantendo a qualidade do ensino, que é o primordial. Acredito que o pedagógico tem uma fala também, a Maria e a Eliane que estão presentes, vocês que vão falar, ou é o Edil? Como é que vai funcionar? Maria e Eliane? Era a Eliane. Ela estava presente, deixa eu ver se ela já saiu. Não, as duas estão ainda, Maria e a Eliane. É o professor Edil que vai se pronunciar, né? Então, é bom aguardar um pouquinho o professor Edil para ver se ele volta. Enquanto isso, Voltou. Vamos esperar ver se ele se estabiliza aí um pouquinho. Para ele dar uma palavra com vocês antes da gente entrar no nosso assunto mesmo do curso. Então, aproveita aí enquanto o professor Edil se retoma, pedir desculpas oficiais, que realmente nosso horário estava marcado para as 19 horas. Eu me perdi um pouco aqui nas horas fazendo os afazeres domésticos. Já estou até tão longe do trabalho que aí estou envolvendo em outras coisas. Aí acabei me perdendo aqui, peço desculpas humildemente. Tentar focar para isso não acontecer mais. Professor Edil, está por aí já? Ok. Na sequência tem o representante de turma, né?
Vou dar uma fala aí, ver se ele está presente também aí para poder contribuir. Jogo rápido. Cadê o Edil? O Edil Júnior tá por aí? Alô, tô aqui. Tô aqui. Tá, não tem muito a falar não, só quero desejar a todos, assim, umas boas-vindas, né? E que a gente possa estar aí terminando esse ano todo mundo junto, que nada de mal aconteça com ninguém, né? Assim espero. E que a gente consiga vencer, né? Daqui para frente, continuar lutando aí para ver se a gente termina o nosso curso. É isso. Muito bem, Juju. Presidente da turma, essa é uma fera, né? Muito bem. Então, é só para a gente já ir terminando essa nossa participação aqui, assim, fazer referência à turma, principalmente os nossos alunos que fizeram a verticalização, né? E aí eu falo de maneira especial porque nós acompanhamos lá atrás, né? E a gente sabe, então, que essa turma, ela tem pelo menos uns 5 alunos que fizeram essa verticalização, então, para nós já é, assim, motivo bem considerável, né? De que aqueles que vieram dessa caminhada também já trazem para nós uma certa identidade do que é o IFPA e o acompanhamento, né? Entraram agora no nível superior ou no curso de tecnólogo de análise do sistema e, de alguma forma, nós estamos presentes, né? Fazendo esse acompanhamento de forma diferenciada. Então, para nós do setor, nós tínhamos à frente a pedagoga Maria, né, que atuou nos primeiros anos com vocês, e agora eu vou estar acompanhando a turma, também fazendo parte do colegiado, e fazendo esse acompanhamento, principalmente nesse primeiro momento, que é um momento em que nos desafia, porque traz para nós a oportunidade de nós nos adaptarmos ao ensino remoto. Você já tem uma vivência clara e evidente naquilo que é, né, o uso das tecnologias, aquilo que é todas essas ferramentas, então vocês já dominam isso, já é do cotidiano de vocês. Agora, há uma adaptação para o aspecto remoto, né, em relação ao presencial, porque agora vocês têm um propósito principal dar continuidade aos estudos de vocês. Nós refletíamos a respeito do tempo. O tempo de vocês é o tempo em que, se você olha para o passado, né, lá para o mês de março, você vai enxergar com nitidez que a realidade hoje não é a mesma. Então, não dá para a gente ficar preso lá no passado, a gente tem que caminhar para frente, né? E numa adaptação, que é uma linguagem própria dessa geração, dessa juventude, do perfil de quem está no curso de análise do sistema ou nos cursos que trabalham com informática, né? É um perfil de futuro, é o presente, como as nossas reflexões, elas se referem, né? A gente olha para o tempo e diz assim, olha, o futuro ele não existe, o que existe é o tempo presente, porque ele é contínuo, ou seja, todo dia é um presente, né? Ele é contínuo, portanto, o futuro ele não existe. O que existe é o presente contínuo. Então, que vocês possam, a partir deste retorno, compreender esta dinâmica, porque vocês têm um propósito. Não pense que é um futuro, pense que é o presente, que é o hoje, né? É o contínuo presente hoje. Então, que vocês possam ter esse propósito, mas com uma outra palavrinha chamada autonomia, ou seja, vocês agora serão esses gerenciadores da formação de vocês. E aí vocês não podem terceirizar e dizer, olha, os professores, a tecnologia que falta, é isso e aquilo, então, como justificativo. Vocês precisam assumir esse protagonismo, esta autonomia de viver essa experiência do ensino remoto na formação de vocês, dando o melhor de vocês, né? Por isso, a questão do tempo é essencial. Se você
tem esse tempo destinado, e aí o professor Ari vai dar esses toques, né, no horário, nas disciplinas, e vocês então precisam se definir. Muitos trabalham aqui, né, durante o dia, e à noite tem o tempo para fazer as suas atividades. E aí, a gente fechando a nossa reflexão, dizer que o propósito de vocês é ter uma qualificação para exercer essa atividade melhor nos espaços onde vocês já estão atuando, né, com uma certificação, e evidentemente que a colheita vem, ou o resultado vem, a partir daquilo que vocês conseguirem dar de melhor na sociedade. Já são cidadãos, né, já com este vínculo na sociedade, e que, portanto, vão dar continuidade, e isso que nós estamos nos propondo aqui, a ser esse parceiro para poder ajudar nessa continuidade, que é o ensino remoto, tá bom? Então, sucesso para vocês nesse retorno, né, que todos tenham a capacidade de ter uma abertura, seja com o coordenador, seja conosco que acompanhamos, seja com a CPE, seja com o professor Luiz, enfim, mas que você não fique isolado, não fique, né, no seu espaço sem dizer o que está acontecendo, situações podem estar acontecendo, e aí somos nós que vamos ajudar a compreender isso, e unido a gente tem força, tá bom? Muito obrigado e sucesso para vocês. Muito obrigado, professor Edil. Então, agradeço a participação da nossa equipe de apoio. Percebo que eles se fazem aqui presentes justamente para demonstrar que a instituição como um todo, ela está unida, apostando nessa retomada das aulas de modo consciente, né, para que vocês não tenham tantos atrasos e prejuízos na qualificação de vocês, mas sem perder nenhum tipo de amparo. Então, tanto a direção de ensino, setor pedagógico, comissão de permanência e êxito, a parte de assistência estudantil, e todos os setores administrativos também do campus, eles vão estar lá adaptados, trabalhando da melhor forma que puderem, para poder atendê-los, vocês conseguirem continuar os estudos de vocês aí, nesse período em comum, esse novo normal, certo? Então, agradeço a participação da equipe, e agora vamos rapidinho falar um pouco sobre o curso de vocês, o que nos espera aí para frente. Só compartilhar aqui a apresentação. E aí, se vocês conseguem ver aí uma apresentação. Como eu estou compartilhando a tela, não vou conseguir ver o chat, tá? Mas vocês podem deixar perguntas escritas aí no chat. Daqui a pouco eu vou abrir um momento para vocês falarem, se pronunciarem também. E a gente conversa, tira as dúvidas. É bem rapidinho, só 4 slides. Certo? Então, o que nos espera a partir de então? Todo mundo está vendo? Sim, né? Beleza. O que nos espera então? Nos espera, nesse momento de crise, uma retomada das aulas de modo remoto. E como os professores já falaram aí, é uma metodologia de ensino que ela não é o EAD. Percebi muita preocupação de alguns alunos da turma durante esse período aí de incógnita, assim, da volta às aulas. Mas nós não vamos retornar de modo EAD. Tem alguns alunos que querem me questionar também, mas faculdade X e Y já voltou presencial, por que o IF não volta presencial também? Mas, primeiro, como o próprio diretor Luiz falou, nós estamos amparados por lei, proibidos por lei de voltar de forma presencial, né, nesse ano até dezembro. Peraí, que eu chegando aqui. Então, existe uma resolução que nos proíbe voltar de forma presencial, e nós também nós não somos, nós não queremos voltar presencial de qualquer jeito. Nós pensamos também no bem-estar de vocês, na saúde de vocês, para que a gente volte às aulas quando possível, da melhor forma possível e de forma consciente.
Então, essa metodologia remota que nós estamos propondo aplicar é uma alternativa emergencial, que, como o Luiz falou, é apenas durante esse período de pandemia. Nosso curso não vai mudar, não vai ser totalmente à distância, né? Nós vamos só adaptar um pouco a metodologia durante esse período, para tentar finalizar aí o semestre 2020.1, sem ter grandes impactos, e aí não atrasar tanto os estudos de vocês. Assim que possível, assim que essa pandemia se estabilizar, e aí o MEC também aprovar o retorno das aulas remotas, presenciais nos institutos federais, aí sim voltaremos às aulas normais de costume. Então, peço um pouco de paciência e um voto de confiança, porque durante esses 2 meses aí que tivemos afastado, nós estivemos trabalhando para que essa metodologia seja aplicada aí sem grandes impactos, mantendo aí a qualidade do ensino que a gente tanto preza. E como é que essa metodologia remota ela vai funcionar? Ela vai utilizar basicamente o que a gente sempre utilizou: tecnologias da informação e da comunicação, são as famosas TICs, ou seja, utilizar de computadores, de internet, de equipamentos de comunicação, de conectividade, para poder entregar esse conteúdo, essa informação, esse conhecimento a vocês, sem que vocês precisem ir presencialmente ao IF. Como o Luiz falou, nesse momento a gente pede que vocês não se façam presentes no IF, apesar de que a gente vai já falar, e que temos recursos lá para que vocês utilizem. Mas a gente nós não estamos atendendo ainda presencialmente no IF, justamente porque a gente está zelando pela saúde de vocês e de nossos servidores também. Então, essas tecnologias da comunicação e informação, elas vão nos auxiliar a levar o conhecimento até a casa de vocês. Então, vai ser através de aulas gravadas, de aulas do YouTube, que os professores vão lá separar para vocês e acompanhando para entender o conteúdo, ou então por vídeos que eles mesmos vão confeccionar e gravar, compartilhamento de textos, apostilas e livros digitais que são distribuídos gratuitamente, recomendação de algum site, de alguma plataforma, passar alguma atividade para resolução, fazer pesquisas em casa. Então, eles vão utilizar inúmeras ferramentas, né, inúmeras metodologias de ensino, para que vocês consigam absorver o conteúdo das suas casas, da melhor forma possível. E aí percebam que o professor, nesse caso, ele vai passar a um papel mais de colaborador, de mediador, né? E quem vai ser o protagonista do ensino são vocês. É vocês que têm que controlar o tempo, aí que o Edil falou, vocês têm que administrar o tempo de vocês, se dedicar a responder os exercícios, a acompanhar as aulas, assistir os vídeos que os professores estão compartilhando, ler o material, dentro de horários específicos, que os horários de aulas eles devem manter eles destinados às aulas mesmo. E aí, se vocês conseguirem manter ali, terem controle sobre esse tempo, vocês vão se sair bem e não vão ter tanto impacto assim no aprendizado, certo? Mas sabemos que nem todo mundo tem acesso à conexão. Por exemplo, hoje mesmo nem toda a turma está presente nessa conferência. Então o IF ele não vai desamparar esses alunos que não possuem conexão com a internet, ou não possuem computador, ou então possuem algum tipo de deficiência ou empecilho que possa vir a acontecer para acompanhar as aulas. Então nós vamos ter todo um amparo também na instituição para esses alunos. Lembrando que a metodologia ela deve abordar 100% da turma. Então nós não vamos deixar ninguém de fora, né? Então, para isso, nós vamos disponibilizar ainda o uso dos laboratórios em horários marcados. Como o próprio Luiz falou, tem os horários específicos ali para que os alunos possam ir ao IF, utilizar os laboratórios. Deixa eu mostrar aqui em uma outra apresentação. Eu compartilhei esse PDF com vocês também, né? Onde ele diz lá que os horários... Deixa eu ver... Isso. Esse é o horário dos laboratórios... Não, aqui. No PDF que eu compartilhei lá no grupo, está dizendo quais são os horários que vocês podem reservar o laboratório. Perceba que segunda, terça e quarta é no período da manhã e tarde, porque isso também vai atender todos os alunos, inclusive o curso técnico. Quinta e sexta, no período da tarde e noite.
pode aí ser o horário que vocês podem utilizar, caso não possam vir durante o dia, certo? E como é que eu faço para poder reservar esse laboratório? Porque eventualmente eu não tenho um computador em casa, então a internet está muito ruim, eu não consigo baixar o material que o professor passou para estudar por ele. Então vocês vão tem aqui nesse PDF também, ó, tem um número de WhatsApp, tem um e-mail que vocês podem mandar, ou tem um link aqui também que vocês podem agendar por um formulário online, através dessas 3 formas, ou então presencialmente mesmo. Se vocês forem lá nesses horários aqui marcados, vai ter um servidor lá para atender e recepcionar vocês, disponibilizando um computador. Mas a gente pede que vocês marquem, quando possível, com antecedência, através das 3 formas, para que esse servidor esteja lá esperando vocês, reservem um computador para que vocês utilizem, e aí façam as pesquisas, façam as atividades de vocês, respondam aos questionários dos professores, da forma como eles podem passar o conteúdo. Então, nós temos, então, os laboratórios que vão continuar disponíveis para que os alunos que não possam acessar de casa, não têm internet ou não têm um computador, estejam amparados, não fiquem para trás. Além disso, eventualmente o professor pode passar algum material de leitura, e aí ler no celular às vezes é incômodo, ou então o aluno tem baixa visão, ou então prefere ler no papel ou em um horário mais adequado para ele. Então nós vamos ter também materiais impressos disponíveis para alguns casos, dependendo do professor. O professor tem que disponibilizar o material, e aí o aluno pode ir até o IF lá buscar esse material impresso. No caso do TADES, aqui, ó, vocês podem ir lá pegar material impresso e também devolver material, entregar material para o professor toda quinta-feira, das 2 às 20 horas. Então, perceba que todas as turmas dos TADES terão a quinta-feira para ir lá ao IF buscar algum material de impressão ou entregar alguma atividade que o professor tenha pedido. Então, imagine que eu passei uma atividade, vocês devam fazer, entregar lá a folha. Algum desenho, algum projeto que ele tenha passado. Vocês vão entregar apenas nesse dia, quinta-feira, nesse horário, quando vai ter um servidor lá destinado a receber esse material. Ou, se vocês preferirem também a leitura do material do professor impresso, às quintas-feiras vai estar lá disponível também para vocês. Só chegar lá e pedir o material de determinado professor lá para o servidor. Certo? Então, nós temos os laboratórios reservados para os alunos, para vocês poderem acompanhar as aulas, e também material impresso quando possível, quando o professor disponibilizar o material, e quando vocês quiserem, para facilitar também a leitura e o acompanhamento. É claro que isso tudo depende do professor, cada professor vai ter sua metodologia de ensino, tem alguns que vão utilizar mais leituras, outros mais práticas, mais pesquisa, projetos. Cada professor vai trabalhar essa disciplina da forma como ele achar mais adequada. Então, qualquer dificuldade também na metodologia do professor, vocês podem estar procurando tanto a mim, quanto a comissão de permanência e êxito, a equipe pedagógica. Falar, professor, não estou entendendo, não estou conseguindo acompanhar por determinados motivos, seja tanto ela dificuldade para entender o assunto, ou também dificuldade para acessar o conteúdo, vocês podem estar me comunicando, que a gente tenta intermediar aí, intermediar para que vocês consigam, não se atrasem quanto a isso. E além disso, temos também assistência estudantil, que até eu compartilhei agora há pouco no grupo, que tem os editais aí de permanência e êxito, para que vocês também se sintam apoiados, para que não lhes faltem recursos para vocês darem continuidade ao ensino de vocês, certo? Já tivemos assistência de inclusão digital, onde tinha lá a proposta de vocês comprarem, assinarem algum serviço de internet para que vocês consigam acompanhar as aulas. E agora está aberta a segunda chamada do edital de permanência e êxito, auxílio estudantil. E aí, dependendo da sua faixa de vulnerabilidade, tem umas bolsas de auxílio lá para que vocês permaneçam acompanhando as aulas da melhor forma que puderem.
certo? Então, essa metodologia remota é uma alternativa, mais uma vez, como eu falei, ela é excepcional para esse momento. Não é EAD, vocês não vão ficar assistindo a aulas em horários fixos. A gente tem que entrar todo dia às 7 horas, o professor vai estar lá online para marcar a aula dele. Não é bem assim. Os professores podem até marcar alguns horários de encontros online, mas não vai ser, digamos, obrigatória a participação, porque a gente entende que nem todo mundo vai ter conectividade naquela hora, mas todo o material vai estar disponível para vocês em diversas formas, seja a explicação por videochamada, seja no material impresso, seja nos PDFs que eles vão compartilhar. Então, só basta vocês, alunos, ali terem a dedicação de acompanharem o aluno que o professor está falando, para não se atrasarem aí no aprendizado de vocês. Certo? Qualquer dúvida sobre isso, avisem aí no chat que eu vou já responder as perguntas. Só apresentar um pouquinho para vocês de como é que vai funcionar esse semestre. Tá acabando já? Tá acabando minha fala, né? Percebam que estávamos, quando começou a pandemia e as aulas foram suspensas, estavam no finalzinho do primeiro bimestre, né? Então nós já tínhamos visto ali quase metade do semestre ali. Mas, como nós não temos mais a possibilidade de aulas presenciais, e algumas disciplinas que vocês estavam vendo necessitavam de laboratório, ou então os professores que antes estavam com vocês, eles não estão mais disponíveis por determinados motivos, nós tivemos que fazer alguns reajustes na oferta das disciplinas desse semestre, e agora nós temos essa estrutura. Percebo que aqui em verde são duas disciplinas que vocês já cursavam, linguagem de programação 2 e estrutura de dados. Ambos tinham feito até quase metade do curso, que era 40 horas, que é uma disciplina de 80, né? Então fica faltando metade da disciplina, um pouco mais da metade da disciplina, para ser vista de forma remota. Esses professores, eles analisaram a situação e disseram que era possível sim trabalhar utilizando essas metodologias remotas. Então, essas duas disciplinas elas vão continuar de onde parar. Mais algumas outras, eu lembro que vocês tinham, deixa eu ver o que mais, era rede de computadores, era banco de dados e tinha engenharia de software. Essas três outras disciplinas, além, algumas eram práticas, e algumas a gente não estava mais com a disponibilidade do professor, e elas tiveram que ser substituídas. Então, uma alternativa que encontramos foi trazer outras disciplinas lá da frente da grade. Percebo que temos algumas disciplinas do 6º e do 5º período, certo? E aí elas vão ser trazidas para agora. Opa, está até errado essa disciplina aqui, ela não vai nada acontecer, não. Ignorem só essa daqui, eu vou já dizer para vocês para quem entrou no lugar dela. Isso aqui é projeto, gerenciamento de projetos de software. Elaboração de projetos. Certo? Foi substituído. Então, nós temos outras disciplinas que vão ser adiantadas nos semestres seguintes, para que a gente consiga completar todo o semestre, né? E aí vocês não fiquem lacunas aí na formação de vocês. E aí essas disciplinas de agora, que não vão ser ofertadas, elas vão ser ofertadas lá na frente. Então vocês não vão perder esse conhecimento, se vocês ainda só estão adiando um pouquinho elas, para quando voltar às aulas presenciais, elas serem ofertadas com melhor qualidade. Essas daqui, de acordo com a interpretação dos professores, elas são possíveis de serem ofertadas de forma remota, e é isso que a gente estamos trazendo para vocês. Certo? Então, nós vamos ter essa configuração do semestre 2020.1. E como que essas disciplinas elas vão ser ofertadas? Primeiro, 100% remoto. E para facilitar, percebo que como são muitas disciplinas, elas não vão ser ofertadas todas de uma vez. Estão acompanhando, né? Deixa eu só ver como está o chat. Certo. Então, percebam que elas não vão ser ofertadas todas de uma vez. Nós vamos ofertar de 2, no máximo 3 disciplinas por semana. E elas vão ser ofertadas assim, do começo até o final.
Quando elas finalizarem, aí entra a próxima disciplina, vai ser blocada também. Dessa forma, a gente entende que vocês vão, com menos disciplinas para administrar, para lidar, para estudar, vocês vão conseguir se dedicar e absorver um pouco melhor o conteúdo. Porque se fosse ofertado tudo de uma vez, cada dia uma disciplina diferente, ia ser muito conteúdo para vocês estudarem, analisarem, pesquisarem, e poderia prejudicar um pouco o entendimento. Então, os horários ficaram mais ou menos assim, ó. Eu até compartilhei também lá no grupo. Os horários vão ser de segunda a sábado. Nós precisamos utilizar o dia de sábado, senão a gente não conseguia concluir esse ano, certo? Os horários que continuam mesmo, os horários de vocês, das 7 às 22h40, horário de aula normal. Então, a gente pede até que vocês continuem destinando esse tempo para os estudos. A gente sabe aí que durante essa parada aí vocês devem ter substituído os afazeres, o horário de estudo, né, por outros afazeres, que nem eu, né, me atrasei um pouquinho, estava fazendo comida ali, esqueci do horário, mas que vocês reservem esse horário para os estudos, para que vocês não se prejudiquem, tenham ainda a formação continuada de vocês, consigam acompanhar o assunto sem muitos imprevistos. Então, o horário continua das 7 às 22h40. Percebam que, por exemplo, essa semana, começa hoje, terça-feira, ó, já temos a aula, daqui a pouco a professora Aline vai se apresentar para vocês e já vai dar umas instruções sobre as aulas dela. Amanhã tem o horário da professora Aline também. Eventualmente, no caso, nessa quinta-feira, vocês não têm um horário destinado à aula. Devido à distribuição lá, ficou essa lacuna. Mas na sexta-feira entrou o professor Jefferson e no sábado também o horário destinado a ele. Na próxima semana, tá aqui o horário, deixa eu puxar aqui o horário de vocês. Aqui o horário dessa semana. Na próxima semana, percebo que nós vamos ter 4 aulas da professora Aline, 2 do Jefferson, ali continua. Na semana seguinte, o Jefferson ocupa um pouco mais de horário e da Aline muda. Então perceba que não vai ser os horários totalmente fixos, né? Isso acontece porque estava um conflito de disponibilidade de professor entre as turmas, né? Mas a gente vai sempre trabalhar com nesse caso, essas 2 disciplinas até que elas concluam. Então, por exemplo, lá na quinta semana, no dia 20, lá para o dia 28, né, de setembro, vai começar a programação 2, a professora Aline também está finalizando, e o professor Jefferson também. Depois eles finalizam a disciplina deles, e aí já entra outros professores, que é o Fabrício, com sistema de informação, e o Fábio, com desenvolvimento de projetos. Então perceba que os horários eles vão... Deixa eu ver aqui. Então os horários eles vão se adaptando ali, dependendo da disponibilidade do professor para aquele dia, mas sempre mantendo ali de 2 a 3 disciplinas por semana, para que vocês consigam acompanhar as aulas ali sem ter muito conteúdo de diferentes disciplinas. A proposta que estamos fazendo, certo? E vai ficar seguindo esse ritmo, né? Oferta uma disciplina e ela vai acontecendo até o final dela, depois entra outra disciplina até o final dela, isso até o dia, começando hoje, né, dia 8 de setembro, até o dia 16 de dezembro, que é a nossa previsão de encerramento do semestre 2020.1, encerramento do primeiro semestre ainda. Então, nós temos aqui os horários de início e fim de cada disciplina. Isso tem lá naquele calendário que eu mostrei para vocês, mas qualquer dúvida vocês podem falar, entrar em contato. E eu também vou sempre relembrar vocês no grupo, essa semana vai ter tal disciplina, essa semana tem tal professor, para vocês não irem se perdendo, mas mantenham sempre controle sobre esses horários, principalmente no dia, por exemplo. Amanhã terça-feira, amanhã quarta-feira, vai ser horário de quem? Vocês já se policiem para não perder nenhum tipo de cronograma, de atividade pendente, ou de deixar de assistir alguma aula que eles tenham passado para vocês, certo? Como eu falei, vocês são os protagonistas agora do ensino, da formação de vocês, pelo menos durante esse período de pandemia. Quando tudo isso se restabelecer, acreditamos que no começo de janeiro já estaremos aptos às aulas presenciais.
Então, aí nós iniciaremos o semestre 2020.2, que é o segundo semestre. E aí, de forma presencial, no laboratório, aí essas disciplinas que não foram possível ofertar agora, vão ser ofertadas lá na frente, se vocês têm prejuízo quanto a isso. Então, isso tudo atrasou um pouquinho ali, vai apertar um pouquinho o próximo ano, mas a gente vai conseguir passar por todas as disciplinas, vocês vão ter absorver e receber o mesmo conteúdo do que as aulas presenciais, sem nenhum impacto muito grande quanto a isso. Certo? Então é isso por hora. Abro agora para as perguntas e questionamentos. Podem digitar aí no chat, se vocês não entenderam, ou que vocês quiserem perguntar sobre a metodologia. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui passada no chat. O áudio está baixo. Sim. Recomendo as duas telas. Acho que não preciso agora. Ah, tá. A Mariana estava falando que no PDF apareceu outras disciplinas, mas porque aquilo ali era um quadro anterior, né? Antigo. Mas acompanhe lá pela família de horários que compartilhei com vocês. Estamos à disposição para ajudar. Obrigado, Edil. As disciplinas vão entrar esse direito aplicado à informática? Não. Ah, estava lá direito aplicado à informática também? Não. Esse direito aplicado à informática ele não vai ser ofertado para vocês agora. Tá? Se estava lá no quadro que eu apresentei, desconsiderem, utilizem o que está no horário. Tá? O direito aplicado à informática é uma disciplina que vocês vão tirar no sexto semestre, que a gente ia ofertar agora, mas a gente achou melhor ofertar a de projetos, poder antecipar. Devido à disponibilidade de professor também. Então, a gente pegou todo o quebra-cabeça ali para saber qual é o professor, qual é o dia que ele podia ministrar a disciplina. E aí, como eu estou falando, né, durante esses 2 meses a gente vem tentando lidar com essa dificuldade para que vocês não saiam prejudicados no final disso tudo. O Edil perguntando como é que vai ficar o processo de avaliação das disciplinas. Então, assim como a metodologia, as avaliações também elas vão acontecer de acordo com o professor. Ele vai ver qual é a melhor forma de avaliar vocês. Então, pode ser que ele faça um trabalho, pode ser que seja só a presença de aula, pode ser que ele faça a prova mesmo pelo CIGA-A, ou então passe uma atividade que vocês vão ter que entregar, faça questionário pelo CIGA-A, apresentação de projeto, ele pode marcar um dia para vocês apresentarem para ele ao vivo. Então, assim, depende da disciplina e do professor, né? Por enquanto, os professores eles têm toda uma liberdade, né, para tentar passar o conteúdo da melhor forma possível. Claro que todos eles estão parados também por lei. Nós temos a resolução 110 do CONSUP, que é o Conselho Superior do IFPA, que ele sugere ali algumas alternativas, algumas metodologias de ensino, e os professores vão se basear nelas, né, para esse ensino remoto. Mas fica a cargo deles, inclusive se eles não quiserem fazer prova e acharem conveniente, também é possível, mas que eles saibam administrar isso. Então, sempre procurem um professor da disciplina para saber. Acredito eu que vai ser através de atividades, através de trabalhos, de projetos, de pesquisas, de relatórios, algumas coisas do tipo. Então, é algo que você possa fazer de casa mesmo, sem ter tanto trabalho. O trabalho vai ter, né? Sem ter tanto impacto a isso. Então, ele vai conseguir avaliar vocês mesmo à distância. Alguma outra dúvida? Vão digitando aí. Se quiserem, podem abrir o microfone agora, tá? Podem falar. Estamos à disposição. Por enquanto, é só a gente aqui, o pessoal da gestão acho que deu uma saída. Não? Se surgir mais alguma dúvida, entre em contato comigo. Como eu falei também, essa metodologia ela é novidade, inclusive, para nós, também professores de gestão. Então, nós vamos adaptar a melhor forma possível para isso. Então, nós vamos precisar de muito feedback de vocês.
Então, geralmente, ali no finalzinho da semana, lá para sexta-feira, eu vou entrar em contato com vocês, perguntando, e aí, como é que foi, como é que está sendo, e vocês sempre puderem também me deem feedback. O professor tal está aplicando metodologia, eu não estou conseguindo acompanhar, e a gente vai lá, tenta ver, achar um meio termo, para que consiga atingir todo mundo. Mas, claro que vocês têm que ter dedicação para fazer isso acontecer, né? Para fazer o ensino dar certo. Mas a gente vai estar sempre intermediando para que vocês consigam acompanhar sem tantas perdas. Então, se já não tem mais nenhuma pergunta, eu convido a professora Aline, que ela está aqui presente, professora da disciplina de hoje, se apresentar um pouquinho. Acredito que ela vai depois conversar com vocês sobre a disciplina. Vocês não tiveram aula com a Aline ainda. Consegue falar agora, Aline? Oi, boa noite. Estou ligando aqui a câmera. Liga no Bora Swift. ver. Agora. Dá uma palavrinha com a turma aí, antes da aula Sim, inaugural. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professora Ari, obrigada. Eu acho que só estamos nós, né? A turma e o prof. Deixa eu aumentar aqui o meu áudio. Então, eu queria até saber, professora Ari, a gente vai ter um momento para conversar com ele depois, eu assumo, ou a gente conversa logo tudo agora? Essa conferência está sendo gravada. A gente vai disponibilizar ela lá no canal do YouTube do IEF, para os alunos que não puderam assistir, eles possam assistir depois, né? Vão saber dos informes depois. Então, a gente encerra essa parte aqui da conferência. Aí você pode, inclusive, talvez manter o próprio link aí, conversar com a turma. Sim, eu acho que seria mais útil para a gente, né? Porque aí já está o pessoal reunido aqui, aí eu já posso utilizar, sem problema. Obrigada. Para poder ter que criar uma outra sala e dar Exatamente, mais prático. A gente está se adaptando aqui também nesse negócio, né? Todo mundo se adaptando. Então, eu vou pedir para o Luiz ali para encerrar a gravação. Tá bom. Mas